how are you today? Como estão todos hoje? Aqui é a Teacher Cláudia Borges e agora a gente vai ver qual é o nosso assunto de hoje. Então, na nossa aula 27, o objeto de conhecimento é o verbo modal can, né? Continuando o assunto, né? No presente e passado. O detalhamento da nossa aula é o verbo can expressando a ideia de possibilidades. E ainda a forma negativa e interrogativa do verbo can. Então, fiquem atentos, peguem o caderno de vocês, não é? Fique lá prestando atenção e daqui a pouquinho a gente conversa novamente. Bye, bye! Então, eis aqui, né, o nosso conteúdo, verbo modal can, modal verb can. Vocês acompanharam um pouco desta aula, não é? Já viram um pouquinho sobre essa aula. Agora a gente vai ver essa parte da aula especificamente com a parte negativa. Tudo bem? Então, olha só, o que a gente vai ver a partir de agora, antes de passar diretamente para o verbo modal can, que você já conhece um pouquinho mais. Nós vamos acompanhar um pequeno vídeo que vai apresentar para vocês uma lista de verbos. Então, quero que vocês acompanhem essa lista, vão anotando direitinho e depois a gente vai repetir para vocês continuarem anotando, certo? Observem as imagens e vejam lá, porque não tem tradução dos verbos. Então, de acordo com a imagem, você vai perceber qual é a ação que está sendo demonstrada ali. Daqui a pouquinho a gente repete novamente. Vamos dar uma conferida. Bem, então vamos acompanhar aí com um pouquinho mais de tranquilidade, né, esse pequeno vídeo. Então vocês estão observando a imagem. Que jogo é esse, gente? Alguém já jogou esse daí? Play é o verbo jogar, pode ser o verbo brincar também, pode ser o verbo tocar instrumento musical. Nesse caso aí nós temos o jogo xadrez. Então, esse caso eles estão jogando xadrez. Então, a tradução dessa atividade é jogar, tudo bem? Jogar xadrez. Continuando. O próximo, vocês estão acompanhando novamente o verbo play. Agora, numa outra situação, né? A gente viu anteriormente que era um jogo, aquele anterior, não é? Agora está sentadinha lá na frente de um piano e está tocando. Então, essa atividade é play. Play the piano. Play the piano. Play the piano. Então, tocar piano. Tocar piano. Poderia ser um outro instrumento musical. Tocar a guitar, que é o violão. Play the guitar. Então, ali é o verbo play. Nesse sentido aí é de verbo de tocar. Tocar um instrumento musical. Play the piano. Vamos ver mais um outro. Vão anotando aí. Escrevo do lado também dessas palavras em inglês a forma como eu estou falando, não é? A tradução, a pronúncia, perdão, dessas palavras. Próximo aí, Pipo. Olha só que imagem linda, não é? Temos aí alguns alpinistas. Que atividades eles estão fazendo? Climb, subindo. Climb mountains. Climb, subir montanhas, escalando aí nesse caso. Climb mountains. Então, todos eles têm, né, os equipamentos para subir esse tipo de montanha, enfrentar as adversidades que tem, né, nas montanhas como essa. Então, climb, 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 mountains, mountains, climb mountains. Então, escalar, subir montanhas. Vamos ver mais uma outra atividade. Próximo verbo aí é o ride, 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 ride.
O verbo ride, gente, ele significa dirigir. No caso aí da bicicleta, a gente já dá um outro significado em português, né? Andar, andar de bicicleta, certo? Então a gente poderia também dirigir uma bicicleta, mas a gente fala na maior parte do tempo andar, né? Andar de bicicleta. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Então anotem aí as frases e também a pronúncia. Escrevam aí a pronúncia, como é que vocês estão entendendo. Vão escrevendo aí bem da forma como você entendeu mesmo. Ride a bike. Vamos ver mais um outro. Próxima imagem, olha só que quadro bonito esse dessa flower, não é uma sunflower, um girassol, sunflower. Então, qual a atividade que ela está fazendo nesse momento? Paint, paint, paint. Está pintando. Então, ela está ali com os equipamentos dela de pintura. Estão pintando esse quadro bonito aí. Então, esse verbo aí, essa atividade, paint, 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 pintar, paint. E aí, algum de vocês tem essa habilidade? Então, vamos ver mais um. Draw. Agora, o nosso próximo verbo, né? Draw, draw, draw. Observe, a gente viu, acabou de ver anteriormente ali, não é? Ela estava com materiais para pintar e agora tem nas mãos dessa pessoa um lápis. Então, está ali com a folha de papel, está drawing, está desenhando. E aí, o verbo desenhar é draw, draw, draw. Verbo desenhar, draw, draw. Então, mais uma atividade. Eu tenho certeza que deve ter muita gente que já se identificou aí, não é? Nessa habilidade. Que eu sei que vocês são muito habilidosos em relação a esse tipo de coisa, desenhos, não é? Já vi vários trabalhos aqui das comunidades apresentando vários desenhos maravilhosos. Então, essa daí é uma habilidade. Em inglês é draw, desenhar, draw, draw. E temos também uma outra habilidade, nós temos aí um rapaz, não é? Está sentado ali escrevendo algo. O verbo escrever é write, write, write. O verbo write, escrever, no caso ele está escrevendo algo bem específico, que é poems, poems, escrevendo poesia. Então tem gente, né, que tem uma habilidade incrível com as palavras, não é? Então escreve lindas poesias, bem rimadas, muito legal. Também já vi vários trabalhos aqui das nossas comunidades, né, apresentando esses poems. Write poems, né, escrever poesias, escrever poesias. E aí nós temos aí, não é? Olha a família, o papai junto com seus filhos, né, com os children. O verbo que está aí, dance, dance, tá todo aí no ritmo, todo mundo no ritmo aí, né? Dance, que é o verbo dançar. Dance, 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 verbo dançar. Então, essa também é mais uma habilidade. Então, vocês puderam acompanhar, né? Essa lista de verbos que apresentam habilidades, skills, skills, skills. E aí, você consegue fazer alguma dessas habilidades que foram apresentadas aí na nossa lista? Can you dance? Can you draw? Bom, então agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre o nosso verbo modal can, né? Já aprendendo um pouco mais sobre essas habilidades, não é? E agora, acompanhe comigo aqui mais uma frase em relação ao can. Olha só, people, nós vamos ver um pouco sobre o verbo can, mais na negative form, na forma negativa. Muito fácil, muito simples, fácil de lembrar também. Então, você pode observar aqui nessa imagem, né? Tem a mamãe do lado do seu filhinho aqui, tá todo com os equipamentos, né? O capacete, certo? Deve estar com algum outro material ali também, direitinho. Ela tá fazendo o quê? Ela tá segurando a bicicleta para ele. No caso, essa aqui tá sem rodinhas, né?
Em geral, quando as crianças não sabem andar, elas têm aquelas de rodinhas. Mas esse aqui, no caso, ele está aprendendo, ou seja, ele ainda não sabe andar de bicicleta. Por isso que ela está aqui ao lado, né, apoiando, segurando a bicicleta, para dar um impulso para ele, né, para ajudá-lo a tentar se equilibrar. Então, eu posso dizer que ele consegue, ele tem essa habilidade de andar de bicicleta? Ainda não. Então, eu posso utilizar o meu verbo modal aqui, can, na forma negativa. E olha só como fica. He, que eu estou falando do rapazinho aqui, né, do boy, ele can't, que é a palavra na forma negativa, certo? Ride, que é o verbo no caso dessa atividade que ele está fazendo, ride a bike. Então, ele não pode, ele não consegue fazer tal habilidade. He can't. Então, você já conhece o can, não é? Tá aqui o can, tá aqui bonitinho ele, que você já viram, ó, can, C-A-N. Olha o que mudou. Eu só fiz colocar um apóstrofo T aqui. De onde que apareceu isso? Apareceu da palavra not. Eu vou mostrar depois para vocês como é que foi feita essa junção aí, porque aí dentro tem duas palavrinhas, tá? O can junto com not. E em geral a gente utiliza dessa forma aqui, ó. Can't. He can't ride a bike. He can't ride a bike. Ele não tem habilidade, ele não consegue ainda andar de bicicleta, ok? A mãe dele está aqui apoiando a bicicleta para ele poder seguir adiante, para poder tentar se equilibrar, não é? He can't. Então, vão repetindo aí comigo. He can't. É um pouquinho mais comprido do que o can, não é? Can é pequenininho, ó. Can, aqui é um pouquinho mais longo. Can't ride a bike. O verbo continua normal aqui, ó. O verbo principal. Ele não pode fazer alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Que habilidade que ele não consegue fazer? Então, o verbo vai ter que aparecer sempre aqui, logo depois do can, né? Do can't. Certo? Então, can't, o verbo principal ali e o restante da frase. Tudo bem, people? Então, acompanha aqui mais um pouquinho. Então, a nossa forma negativa do verbo modal can é can't. Então, super fácil de lembrar, não é? É só você lembrar que tem o can todinho ali, como você já viu anteriormente, o apóstrofo e essa letra T ali depois, certo? Vamos ver um pouquinho mais sobre esse verbo modal can. Acompanhe aqui comigo. Olha só, people, nós temos aí algumas frases, quero que vocês acompanhem comigo. Ainda estamos falando do verbo modal can, né? Em que forma, teacher? Negative form, forma negativa. Observe aqui a imagem, gente. Aqui vocês podem observar uma piscina, não é? Aqui eu tenho uma pessoa, mas observe aqui a expressão dessa pessoa. Ela tá com uma cara de assustada, cara de medo, não é? Tá com equipamento aqui também para se preparar para entrar na piscina, que é uma boia. Então, eu posso dizer que essa pessoa consegue nadar, tem essa habilidade de nadar, que aqui é o verbo swim, nadar? Então, sim ou não? Então, no caso dessa pessoa aqui, é de nossa personagem, que vocês já viram anteriormente, né? Que é a Potira. Então, com essa cara de medo, vocês acham que a Potira tem habilidade de nadar? Consegue nadar? Yes or no? Com certeza no, não é? Ela está toda preparada ali para ficar boiando na água. Então, eu utilizo a minha forma negativa, que é o can't. Ó, escrevi toda a palavra can, coloquei o apóstrofo aqui, que essa parece uma vírgula lá em cima, ó. E coloquei a letra T no final, can't. Agora, só vou colocar aqui em cima para vocês observarem de onde que veio esse can't. O can't, people, veio dessa união aqui, ó, dessas duas palavras, ó. O can junto com a outra palavra not. Então, juntei os dois. Olha só, muito N, né? Tirei esse daqui, tirei mais esse aqui, ó. E no lugar desses dois, como é que ficou no final? Ficou o apóstrofo T. Tudo bem? Então, por isso que vocês observam esse N com o apóstrofo T, porque veio da palavra not.
mas como tinha muitos N's aí, desnecessários, tiramos um, não é? E tirou o O também, e ficou can't. Ficou bem pequenininho. Então, bem fácil de você lembrar. Não tem como você esquecer aí a forma negativa do modal can, não é? Can't. Então, a minha frase fica: Potira can't swim at all. Não sabe mesmo, né? A Potira não consegue nadar. Não tem essa habilidade de nadar ainda, certo? Ela vai aprender aí um dia, mas com essa cara de medo, acho que vai demorar um pouquinho, né? Vamos ver mais uma outra frase. Então, estamos ainda na forma negativa, can. E aqui nós temos a nossa próxima personagem, o nome dela é Victoria. Victoria. Então, que lugar é esse aqui, people? Nós temos equipamentos aqui, ó, concha, tem talher, tem um outro móvel aqui, tem uma fridge, uma geladeira, stove, fogão e uma panela aqui que tá acontecendo alguma coisa errada, né? Tá cheio de fumaça, não tá dando muito certo aqui não é? Então, olha aqui a cara da Victoria. Então, está acontecendo algo errado por aqui. Então, de que habilidade estamos falando? Estamos falando da habilidade cook, que é o verbo cozinhar. Cook, 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 cozinhar. Cook. Bem bonitinho, né? Então, o verbo cozinhar. E aí? Com essa panela cheia de fumaça aí, gente, vocês acham que a nossa personagem Victoria tem essa habilidade de cozinhar direitinho? Tá tudo ok por aí? No! Então, eu vou utilizar aqui a forma negativa do meu verbo modal can, que vocês já conhecem, não é? Olha, tá aqui a palavra can todinha, depois aparece o meu apóstrofo e a letra T, que é lá da palavra not. E fica can't. Então, a Victoria não consegue, não tem essa habilidade de cozinhar ainda. Can't cook at all. Can't cook at all. Victoria can't cook at all. Então, muito simples, muito fácil, não é, de fazer a forma negativa. Bem pequenininho, bem curtinho. Então, se você também não consegue fazer essa atividade, né, é só você trocar seu nome aqui, né? Certo? Ou alguma pessoa que você conheça. Ah, my father, my mother, my sister, my brother. My brother can't cook at all. Meu irmão não consegue cozinhar de jeito nenhum. Né? Sai tudo errado, sai tudo queimado, ou meio cru, não é? Então, essa é uma habilidade que é o verbo cook. E aqui no caso, estamos falando da Victoria, que ela não tem ainda essa habilidade. Talvez desenvolva um pouquinho mais lá adiante, não é? Mas nesse momento, Victoria can't cook at all. Ela não consegue ainda, não tem habilidade de cozinhar, não consegue cozinhar. Vamos ver mais uma outra frase. Nós temos aí, people, a frase em relação aqui ao Sammy, ok? Olha só, eu acho que aconteceu alguma coisa errada com o Sammy, olha aqui a expressão dele, né? Tá massageando a cabeça dele, ele tá com todos os equipamentos, ó, tem um capacete, tem aqui a joelheira, tem aqui também para proteger os cotovelos dele, certo? E aqui, alguém já utilizou esse tipo de brinquedo, né? Para mim é um brinquedo, não é? Então, roller skate, que são os patins. Alguém sabe? Tem essa habilidade de andar de patins? Eu até hoje tenho essa dificuldade, eu não me equilibro muito bem nos patins, já tentei, mas ainda não consegui. Pelo que vocês estão vendo aí, ó, acho que aconteceu alguma coisa com o Sammy, não é? Provavelmente ele caiu, não tem o equilíbrio ainda para usar o roller skate. Então, eu posso dizer que ele também não tem essa habilidade ainda, certo? Então, vou utilizar o meu verb can na forma negativa. Então, aqui está, ó, Sammy can, forma negativa, apóstrofo T. Can't. Can't. Sammy can't roller skate at all. Sammy can't roller skate at all. Então, o Sammy não consegue andar de patins. O Sammy ainda não consegue andar de patins. Está treinando aí, né? Pelo visto, ele já levou algumas quedas. Está ali tentando se, né,
equilibrar novamente depois dessa queda. Mas nesse momento o Sammy, ele tá com essa habilidade em déficit. Não consegue ainda desenvolver essa habilidade bem, que é roller skate, que é andar de patins. Então, essa é a nossa forma negativa do verbo modal can. Certo, people? Bem, então vocês acompanharam aí um pouquinho, né, sobre a forma negativa, ok? Nós vimos de onde que surgiu o verbo, essa forma contraída, não é? Vocês viram que eu peguei a palavra can, peguei a palavra not, juntei as duas, ficou aquela palavra grandona, né? Cannot, que tem dois N's ali, não é? Então, tirei quem? Tirei um N, tirei o O, no lugar deles coloquei o apóstrofo e deixei a última letra T, que é da palavra not. Ficou bem pequenininho. Can't. Can't. Então, você não tem como esquecer como é que é a forma negativa, né? Can't. Can't. Tudo bem? Bom, vamos ver um pouquinho mais sobre este verbo modal. Acompanhe comigo aqui. Olha só, ainda falando sobre a forma negativa, vamos ver alguns exemplos. Então, aqui, gente, eu quero que vocês observem essa mudança, né, da forma afirmativa para a forma negativa. Então, por exemplo, aqui na minha frase afirmativa, eu estou dizendo que eu consigo, tenho a habilidade de dançar. I can dance. I can dance. Transformando essa frase para a forma negativa, olha que simples que fica, ó. O que mudou? Só acrescentei ali o apóstrofo T no can e repeti o meu verbo principal. Não houve nenhuma alteração no verbo principal, ó. Tá a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Dance, dance. Sujeito também não houve mudança, só mudou aqui do can para o can't. Então, forma afirmativa. I can dance. Eu tenho habilidade de dançar, eu consigo dançar, eu sei dançar. I can't dance. Não consigo dançar, não insista, não tem jeito, ok? I can't. Vamos ver um outro exemplo. Então, forma afirmativa aqui está dizendo assim, ó. They can roller skate. They can roller skate. Estou afirmando, ok? Eles conseguem, ó, conseguem fazer o quê? Qual é a atividade? Roller skate, andar de patins. Transformando para a forma negativa, o que mudou? Só aqui, ó, do can para o can't. O they continua o mesmo, que é o sujeito. Roller skate, que é o verbo principal, está aqui também da mesma forma. Então, só aqui nesse pedacinho, ó, houve a mudança. Can't, can't. Então, can, they can roller skate, eles conseguem andar de patins. Forma negativa, they can't roller skate. Eles não conseguem andar de patins. Bem fácil, né? Não dá para esquecer. Vamos ver outro exemplo. Então, she can paint. Estou afirmando que ela consegue. Lembra do paint? Qual é esse verbo mesmo? Com essa habilidade? Pintar. She can paint. Ela consegue, ela tem a habilidade de pintar. Transformando para a forma negativa, olha só o que mudou aqui, ó. Só daqui para cá, do can para o can't. Coloquei apóstrofo T, ficou o can't. Sujeito está igual, she. O verbo também está a mesma coisa, não houve alteração neles. Só daqui para cá, do can para o can't. Tudo bem? Então, she can paint, ela consegue pintar. Forma negativa, she can't paint. Ela não consegue, não tem essa habilidade para pintura, para pintar. Tudo bem? Espero que vocês tenham deixado, né, ficado bem claro aí para vocês a forma negativa. Então, vamos continuar um pouquinho mais. Agora, vocês vão ver um pouquinho do can, mas na forma interrogativa. Vamos dar uma olhada. Então, olha só, people. Nós vamos ver agora como é que a gente faz as perguntas com o nosso verbo modal can. Quero fazer perguntas, quero perguntar utilizando ele. Então, acompanhe aqui comigo, vão anotando também, certo? Para deixar bem bonito no seu caderno, para você não esquecer. Então, estamos falando ainda do verbo modal can, mas agora na interrogative form, na forma interrogativa. Tudo bem? Então,
Anotem aí, olha. Para fazer uma pergunta, utilizando o verbo modal can, o que a gente precisa? Precisamos dos seguintes elementos. Então, anotem aí. Para fazer uma pergunta, utilizando o verbo modal can, precisamos dos seguintes elementos. Olha só. Primeiro aqui na lista vai ser o verbo modal can, certo? Ele que inicia as perguntas. Depois, o segundo elemento é o subject. O que é subject, teacher? Sujeito, people, sujeito, certo? Raquel, I, my sister, my brother, my parents, Fernanda, teacher Cláudia, e assim por diante. É o sujeito da sua pergunta, da sua frase. Depois nós temos o verbo aqui, ó. Verb, certo? No caso desse exemplo aqui, dessa imagem, nós estamos vendo essa garotinha aqui, né, jogando xadrez. E eu estou fazendo a pergunta, ó. Can Rachel, que é o nome dela, o sujeito, play chess? Tá aqui, ó, que é o meu verbo. Tudo bem? E aqui no final, ponto de interrogação. Can Rachel play chess? A Rachel consegue, ela tem essa habilidade de jogar xadrez? Vamos ver uma outra frase também de exemplo da forma interrogativa. Olha só que imagem bonita também, novamente, né? Reforçando o nosso vocabulário de climb mountains, né? Subir montanhas, escalar montanhas. Aqui, novamente, eu coloquei na ordem, olha. Já coloquei todos os elementos. Primeiro, segundo, terceiro. Então, aqui eu estou perguntando sobre o Lucas, não é? Lucas, esse rapaz aqui que está subindo aqui a montanha. O Lucas. Então, quem é Lucas climb mountains? Então, tá aqui, ó, todos os meus elementos. Primeiro, segundo, terceiro. Certo? Sempre nessa sequência. Temos mais uma outra cartela de exemplos, certo? Aqui nós temos a ordem, né? Can tá aqui? Sim. Sujeito aqui no caso é you, que é você. O meu verbo aqui está, ó. Write, escrever. Lembra do write poems, que a gente viu no nosso vocabulário? Isso, escrever poesias. Então, aqui está perguntando para eles, vocês conseguem, vocês têm essa habilidade de escrever poesias? Can you write poems? Can you write poems? Então, sempre nessa ordem, certo? O can, sujeito e o verbo. Vamos ver um pouquinho mais. Olha só, para poder responder essa pergunta, eu utilizo respostas curtas. Então, eu posso utilizar dessa forma, ó. Yes, she, ou dependendo do sujeito, né? Can. Sim, ela consegue. Ou a negativa, sempre começando com no, aqui o sujeito, no caso ele, can't, certo? Não, ele não consegue. Tudo bem? Não tem muito mistério aí dessa resposta, tá? Que são respostas curtas. Can she ride a bike? Então, yes, she can. Can he ride a bike? No, he can't. Posso utilizar long answers? Também posso. Respostas longas. Aqui está, ó. Can you play the piano? E aí você responde com a frase completa. Sim, eu consigo play the piano. I can play the piano. E você completa a frase também aqui na negativa. No, I can't play the piano. Sem problema nenhum. Vamos ver o outro exemplo. Can you play chess? Resposta curta. Yes, I can. Sim, eu consigo. Mais um outro exemplo. Can they play cards? Vocês conseguem jogar cartas? Resposta curta. Ó. No, they can't. No, they can't. Mais uma outra frase que nós temos aí. Can Ruth go to the park? Então, aqui no caso, estou perguntando essa jovem, né? A Ruth, ela consegue, ela pode ir ao parque? Então, a forma afirmativa ali para responder foi yes, she can. Sim, ela consegue, não é? Ela tem essa possibilidade de ir para o parque. Go to the park. Tudo bem, people?
Então, thank you so much pela ótima participação de vocês. See ya! See ya!